Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é esse lindo tapete. Trabalhei ele todo no ponto alto e no ponto puff e fiz esses detalhes em ponto relevo, que deram um toque todo especial, não é mesmo? Então espero que vocês gostem da aula. Confira a seguir a lista de materiais para a confecção do nosso lindo tapete. Para a aula de hoje vamos utilizar o Barroco Max Color, esta é a cor porcelana 7684. Também vamos utilizar uma agulha de crochê de 3,5 mm e uma tesoura para os arremates. Então vamos para a nossa aula de hoje? Nós vamos dar início ao nosso trabalho com 69 correntinhas. São 66 correntes, mais 3 para virar o trabalho. O nosso trabalho é múltiplo de 12 correntes, ou seja, caso você queira aumentar ou diminuir, aumenta de 12 em 12 ou diminui de 12 em 12. Então, para aumentar, faz aí 69, então vai aumentando de 12 em 12. Agora, para dar início, vamos dar a laçada na agulha, contar 3 correntinhas do ponto, mais 2 de espaço, dando um total de 5 correntes. E vamos vir na 6ª corrente a contar da agulha. Introduz na correntinha, laça o fio, alonga, deixa na agulha. Novamente, laça, introduz, puxa o fio, alonga, deixa na agulha. Laça o fio novamente, tira todos e deixa os 2 últimos. Laça e fecha o ponto puff. Então, é um ponto puff com 2 laçadas. 2 correntes de espaço. Laça novamente, introduz na mesma corrente de base. Deixa na agulha, laça o fio, introduz, puxa, alonga, deixa na agulha. Laça novamente, tira todos, deixa os 2 últimos, laça e fecha o ponto. Então, será um leque de 2 pontos puffs separados por 2 correntes. Laça o fio, pula 2 correntes, vem na 3ª. Aqui vamos fazer 7 pontos altos. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Um ponto para cada correntinha. Laça o fio novamente, pula 2 correntes de base, vem na 3ª. Introduz, puxa, alonga, deixa na agulha. Laça, introduz, puxa, alonga o fio, deixa na agulha. Laça novamente, tira todos, deixa os 2 últimos e fecha o ponto. 2 correntes, novamente, um ponto puff com as 2 laçadinhas. Deixou todos, laçou, deixou os 2 últimos, fechou o ponto. Então, o lequezinho sempre será um ponto puff, 2 correntes, um ponto puff. Pula 2 correntes na 3ª. Aqui vamos fazer os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai ficar desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da correntinha. Sempre um lequezinho com ponto puff, um ponto puff, 2 correntes e um ponto puff, pula 2 correntes de espaço. 7 pontos altos, pula 2 correntes, um lequezinho, pula 2 correntes, 7 pontos altos. Repete até o final da correntinha. No final da correntinha teremos um ponto puff, pula 2 correntinhas de espaço e finaliza com um ponto alto. Então, vou fazer até a parte do ponto puff e volto a mostrar o finalzinho para vocês.
repetir a sequência até o final da carreira. Vai ficar desta forma. Aqui no final vai sobrar 3 correntinhas. Então, laça o fio, pula 2 correntes de base e faz o ponto alto. Aqui eu já aproveito para esconder esse fiozinho. Então, venho trançando ele dentro do pontinho. Desta forma. A próxima carreira será exatamente igual à anterior. Vamos iniciar com 3 correntes. Laço o fio aqui em cima do lequezinho, vamos fazer um novo leque. Então, dá 2 laçadas e deixa na agulha, tira todos e fecha o ponto nas 2 últimas laçadas. 2 correntes, laça o fio, alonga, deixa na agulha, laça, introduz, alonga, deixa na agulha, laça o fio novamente, tira todos, deixa os 2 últimos, laça e fecha o ponto. Então, será lequezinho em cima de lequezinho. Laço o fio e agora trabalha 7 pontos altos em cima dos 7 pontos de base. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora faz o lequezinho. Introduz, deixa na agulha. Laça, introduz, deixa na agulha, tira todos, fecha o ponto. 2 correntes e faz o ponto puff novamente com as 2 laçadinhas. Então, nós vamos repetir a sequência até o final da carreira. Um lequezinho em cima do leque da carreira anterior, 7 pontos em cima dos 7 da carreira anterior. Inicia com 3 correntes, finaliza com um ponto alto em cima da correntinha inicial da carreira anterior. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira. Eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Repetir a sequência até o final e vai ficar desta forma. Então, é ponto em cima de ponto. Aqui no final, um ponto alto em cima das 3 correntinhas. A próxima carreira será quase igual a essa. Então, nós vamos dar início com as 3 correntes. Sempre inicia com 3 correntes e finaliza com ponto alto do lado do lequezinho. Aqui vamos fazer o leque com um ponto puff, 2 correntes e mais um ponto puff com as 2 laçadinhas. Desta forma. Agora vem o detalhe com o ponto alto em relevo. Aqui nós vamos dar 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos fazer um ponto alto quíntuplo. Então, são 5 laçadas na agulha. Vamos vir aqui na primeira carreira, pegar no último ponto alto. Então, tem os 7 pontos, pega no 7º da primeira carreira. Laça pela frente desta forma e vem tirando de 2 em 2. Para formar o ponto alto quíntuplo em relevo. Vai ficar desta forma. Agora, vamos laçar o fio, pula o primeiro ponto, bem no segundo. Aqui, vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, 5 laçadas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos voltar no primeiro ponto dos 7 pontinhos lá da primeira carreira. Vamos introduzir pela frente do ponto, laça o fio e volta tirando de 2 em 2. Formando o ponto alto em relevo quíntuplo, com 5 laçadas na agulha. E vai formar o xizinho do nosso tapete. Agora, laça o fio e faz
o lequezinho. Então, é um ponto puff, 2 correntes e mais um ponto puff. E agora, nesse espacinho, nós não vamos fazer o X. Aqui teremos 7 pontos altos em cima dos 7 pontos de base. Então, laço o fio, pulo o ponto do ponto puff, vem no próximo. E aqui nós vamos trabalhar os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E a nossa carreira vai ficar desta forma. Então, é um lequezinho, ao lado do leque, 5 laçadas na agulha e introduz na primeira carreira em cima do 7º ponto. Volta tirando de 2 em 2, formando o ponto alto em relevo quíntuplo. Pulo o primeiro ponto, 5 pontos altos. Novamente, 5 laçadas na agulha, introduz no primeiro ponto dos 7, lá da primeira carreira e volta tirando de 2 em 2. Pula o último ponto. Dessa forma, sempre vamos manter com 7 pontos entre os lequezinhos. Faz o lequezinho novamente e no próximo espacinho, 7 pontos. Então, a sequência sempre será um xizinho, no próximo, 7 pontos. Aqui vamos ter um X, no próximo, 7 pontos. E no último espacinho, um X novamente. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. E sempre finaliza com um ponto alto em cima da correntinha inicial da carreira anterior. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e eu volto a mostrar para vocês a continuação do nosso tapete. Aqui eu repeti a sequência, então ficamos com 3 xizinhos na carreira. Agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras sem fazer o X. Então, sempre vamos iniciar com 3 correntes, leque em cima do leque, então, é um ponto puff, 2 correntes e mais um ponto puff. E 7 pontos altos. Então, primeiro aqui vamos pegar em cima do ponto alto quíntuplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E continua repetindo a sequência. Leque em cima de leque, 7 pontos em cima dos 7 pontos de base. Vai ficando desta forma do avesso e desta forma no direito. Então, nós vamos fazer 3 carreiras iguais a essa. Então, serão leque em cima de leque, ponto alto em cima de ponto alto, sem fazer o xizinho. Então, são 3 carreiras sem o X. Então, vou fazer essas 3 carreiras e volto para explicar como será a próxima sequência do xizinho. Trabalhei as 3 carreiras apenas com pontos altos e vai ficar desta forma. A próxima carreira será de X, mas ao invés de fazer o X aqui no primeiro espaço entre os leques, vamos fazer no segundo. Então, nós vamos dar início com as 3 correntinhas e trabalhar o leque. Um ponto puff, 2 correntes e mais o ponto puff. Então, no primeiro espaço, vamos trabalhar com um ponto para cada ponto de base. No total, 7 pontos altos. 2, 3, 4,
5, 6, 7. E agora o lequezinho. Um ponto puff, 2 correntes e mais um ponto puff. Aqui no segundo espaço, vamos fazer o xizinho. Então, aqui são 5 laçadas na agulha, 3, 4, 5. Vamos contar 2 carreiras para baixo. Então, 1, 2. Aqui na segunda carreira, vem no 7º ponto, tira de 2 em 2, formando o ponto alto quíntuplo em relevo. Laço o fio, pula o ponto puff e o primeiro ponto alto, vem no segundo. Vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 laçadas na agulha. 3, 4, 5. Na mesma carreira que fizemos o ponto alto quíntuplo, no último ponto, agora vamos fazer no primeiro ponto. Tira de 2 em 2. E vai ficar desta forma. Aqui já faz o lequezinho. Laça o fio, faz os 2 pontos puffs com 2 correntes. E vai ficar desta forma. Então, nós vamos sempre intercalar o xizinho. Então, a próxima repetição, ele já vai estar aqui na primeira camada. Na próxima, vai estar na segunda. E assim por diante. Então, a cada repetição, o xizinho vai estar em um dos espacinhos. Aqui é só repetir a sequência até o final da carreira. Então, teremos 7 pontos, um xizinho, 7 pontos, finaliza com ponto alto. Então, a partir daqui, o nosso trabalho será repetição. A lateral sempre vamos iniciar com 3 correntes e o lequezinho, e sempre finaliza com o leque e um ponto alto. Aqui, para fazer o X, sempre vamos trabalhar 3 carreiras de pontos altos. Então, aqui, 1, 2, 3, sem fazer o X. Então, sempre será 3 carreiras apenas com pontos altos, na quarta carreira, o Xzinho. Então, aqui, em cima desse X, vamos fazer 3 carreiras de pontos altos, igual fizemos aqui na repetição anterior. Na quarta carreira, vamos fazer o Xzinho. Então, na próxima repetição, o Xzinho vai ser aqui no início. Feito o X, repete 3 carreiras sem X, na quarta carreira, o X vai estar no centro. Então, sempre vamos alternar os espaços. Entre a primeira repetição e a próxima, sempre terá uma carreira de espaço. Pode reparar que eu fiz o primeiro X aqui na terceira carreira, pulei uma na próxima, que a gente pega o pontinho para fazer o próximo X. O Xzinho sempre será um ponto alto quíntuplo, pegando no 7º ponto, sempre conta 2 carreiras para baixo, 5 pontos de espaço, sempre vamos pular o primeiro e o último ponto, e o próximo ponto alto quíntuplo será no primeiro ponto da mesma carreira. Então, nós vamos repetir esta sequência agora. Sempre 3 carreiras, um X, 3 carreiras, um X. Intercala os Xzinhos. E sempre com 7 pontos, o lequezinho, 7 pontos, o lequezinho. Eu vou repetir essas 2 sequências. E uma coisa aqui muito importante, a primeira sequência não tem essa carreira que a gente pula aqui no meio. Porque se a gente fizer essa carreira a mais, o Xzinho já não vai dar certo, porque ele vai ficar no avesso. Então, apenas a primeira repetição que nós não vamos ter as 3 carreiras, tá certo, pessoal? Então, a partir da segunda repetição, já teremos as 3 carreirinhas e só na quarta que vamos fazer o X. Então, vou repetir essas 2 sequências, um X aqui no cantinho, o outro no meio,
mais 5 vezes, dando um total de 6 repetições iguais a essa. Então, sempre 3 carreiras com pontos altos, na quarta o X. 3 carreiras, o X. 3 carreiras, o X. O X sempre vai estar para o lado direito. E a última carreira das 3 carreiras de pontos altos sempre vai estar aqui no avesso, para que o X sempre fique com o mesmo lado e fique na frente do tapete. Então, vou fazer mais 5 repetições iguais a essa. Então, é sempre 3 carreiras o X, 3 carreiras o X. Uma repetição o X vai estar no canto, na próxima ele vai estar no meio. Na próxima no canto, na próxima no meio. Então, vou fazer mais 5 repetições iguais a essa, dando um total de 6 repetições. Feito as 5 repetições, eu vou repetir mais uma vez apenas essa primeira, para que a última repetição o xizinho esteja no canto, igual à primeira repetição. Então, vou fazer 5 repetições das 2 camadas. Finalizando as 5 repetições, repete mais essa primeira camada aqui. Então, vou fazer toda essa base do tapete. Eu volto a mostrar para vocês como será o acabamento. Então, aqui eu trabalhei as 6 repetições e finalizei com mais uma repetição do xizinho para que termine igual o início do tapete. Então, a última repetição é essa que tem os 3 xizinhos. Agora, nós vamos trabalhar o contorno do tapete. Então, nós vamos dar início aqui no cantinho, onde finalizamos a última carreira, inicia com uma corrente. Aqui na lateral do trabalho, nós vamos trabalhar com 2 pontos baixos para cada ponto lateral. Então, em cada carreira aqui na lateral, para cada carreirinha aqui, teremos 2 pontos baixos. Desta forma. E assim eu vou trabalhar por toda a lateral. 2 pontos baixos para cada pontinho que tem aqui na lateral. Caso você tenha o ponto muito apertado e fique repuxado, ao invés de 2 em cada espacinho aqui, em cada ponto lateral, você pode trabalhar 3 no próximo 2, 3 no próximo 2, para que ele fique retinho. No meu caso, meu ponto aqui tá um pouco soltinho, então vou trabalhar com 2 pontos para cada ponto lateral. Mas você pode fazer essa adaptação caso o seu ponto seja mais apertado e a peça fique repuxada. Então, vou trabalhar por toda a lateral até chegar no próximo cantinho. Então, eu volto a mostrar pra vocês como que eu trabalho o cantinho do tapete. Trabalhei toda a minha lateral, 2 pontos para cada ponto aqui da lateral. Então, para cada carreira do nosso tapete, 2 pontos baixos. Cheguei aqui no cantinho. Então, aqui temos os 2 pontos da lateral. Vamos fazer 2 correntinhas. E aqui nós vamos ter 2 correntes da base, que é as 2 correntinhas ao lado do lequezinho. Então, nós vamos vir na primeira e fazer um ponto baixo. Vem na segunda, mais um ponto baixo. Aqui na parte de baixo do trabalho, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é um ponto para cada correntinha, um ponto para cada lequezinho. Aqui é a mesma coisa, um ponto para cada correntinha. E aqui onde temos os pontos altos, um ponto baixo para cada ponto alto. É um ponto para cada ponto de base. Nós vamos repetir esta sequência por toda a volta do trabalho. Então, na lateral, com 2 pontinhos para cada carreira, no cantinho, 2 correntes de espaço, e aqui na parte de baixo e na parte de cima do tapete, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou contornar toda a peça com ponto baixo e fazer 2 correntinhas no canto, e eu volto a mostrar para vocês a continuação. Então, eu contornei toda a minha peça com pontos baixos. Aqui a parte de cima, onde tem os lequezinhos, na parte das 2 correntes eu trabalhei com 3 pontos, para que o número de pontos fique igual ao lado da parte de baixo.
Então, como lá para cada lequezinho temos 5 pontos, aqui na parte de cima também. 1 em cima de cada ponto puff e 3 nas duas correntinhas. Aqui para finalizar a carreira, eu fiz as duas correntinhas, vou vir aqui em cima do pontinho baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo, desta forma. O acabamento eu vou fazer bem simples. Eu vou subir 3 correntinhas, voltar aqui na primeira e fazer um ponto baixo formando picô. Novamente, 3 correntes. Volta aqui em cima do ponto baixo, passa nas duas alcinhas dessa forma e faz um novo ponto baixo, formando o segundo picô. Novamente, 3 correntes. Vamos voltar em cima do ponto baixo e fazer mais um ponto baixo, formando o terceiro picô. Agora, nós vamos pular 2 pontinhos de base. 1, 2. Vem no terceiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Vem no próximo pontinho, um ponto baixo, desta forma. E agora, vamos fazer o picô triplo novamente. Sobe 3 correntes, volta aqui em cima do pontinho baixo, passa nas duas alcinhas. E aqui faz um ponto baixo. 3 correntes, volta em cima do ponto baixo e faz mais um ponto baixo. Temos o segundo picô. Novamente, 3 correntes, volta em cima do ponto baixo e faz mais um ponto baixo. Temos o terceiro picô. Então, são 3 picôs juntos. Vamos pular 2 pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Vem no próximo, mais um ponto baixo. Então, nosso acabamento é repetição. É um picô triplo, então são 3 picôs juntos, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Pula 2 pontinhos de base e faz 2 pontos baixos. Nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Caso chegue lá no final e tenha sobrado, por exemplo, 3 pontinhos, pode pular os 3 pontos, não tem problema. Pode fazer adaptação se precisar. Então, eu vou trabalhar desta forma, por toda a volta, sempre com 3 picôs, pula 2 pontos de base, 2 pontos baixos. Eu volto a mostrar pra vocês como que eu finalizo esta carreira. Então, pessoal, aqui eu contornei toda a peça. Sempre com 2 pontos baixos, um picô triplo, que são 3 picôs juntinhos, pula 2 pontos de base, 2 pontos baixos. Em 2 cantinhos, a voltinha ficou bem aqui no cantinho. E em 2 cantinhos, ficou 2 pontos baixos. Então, eu sempre pulei 2 pontos de base e deu bem certinho. Aqui, para finalizar, como nós começamos com uma correntinha, eu fiz um ponto baixo, pulando os 2 pontos de base. Vou vir aqui na correntinha inicial, introduzo a agulha, e aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo, desta forma. Corta o fio, puxa ele todo para frente, divide o fio em 2. Então, vem um pontinho ao lado e puxa um dos fiozinhos para a parte de trás. Vamos deixar os 2 fios separados, então dá 2 nozinhos para que o trabalho não desmanche. Então, esse fiozinho é só esconder por baixo dos pontos de base, que o nosso trabalho está pronto. Então, vou esconder o fiozinho e volto a mostrar para vocês como que ficou o tapete concluído. E aqui vai uma dica muito importante. Caso você queira fazer o tapete maior, vai precisar de mais um novelo de fio. Então, para o nosso tapete sobrou só esse pouquinho, do total de 400 gramas de fio, sobrou bem pouco, não é mesmo? Então, caso você queira aumentar, vai precisar de mais um novelinho. Então, aqui está o nosso tapete concluído. Fica super lindo, não é mesmo? Eu adorei tecer esse modelinho. Espero que vocês também tenham gostado.
E se gostou, já deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima, pessoal!